Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao Encontro da Amanda Brasil, de Jó, capítulo 27. Antes de entrarmos nos estudos, nós vamos entrar na posição receptiva, apoiando os nossos pés no chão, deixando as nossas costas eretas, encontrando uma posição firme e flexível, fechando os nossos olhos, na postura de confiança e desse olhar para dentro, que a gente possa cada vez mais silenciar o estímulo, o barulho de fora, se conectar com essa voz, essa sabedoria, essa guiança de dentro. Inspira o ar com até 3, de olhos fechados. Expira o ar com até 3, até 6. Novamente, inspira o ar com até 3. Expira contando até 6. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo presença para o encontro de hoje. Nós possamos sentir a presença em cada detalhe, em cada palavra, a presença sublime, a presença amorosa, a presença que nos guia, que nos nutre, uma presença que nos traz um estado de paz. À medida que o nosso corpo vai sentindo essa presença serena, suave, nós vamos também nos conectando à nossa semana, revisitando os dias que vivemos, da segunda passada, dia 28, até hoje. Vamos agradecendo pelas bênçãos, agradecendo por todas as experiências, tantas experiências boas, aquelas que desejávamos que acontecessem, aquelas que nos surpreenderam positivamente. Quantas experiências que nos moldaram ou estão nos moldando. E olhando para tudo isso que vivemos, nós vamos buscando, localizando em que momento esteve presente o sentimento da compaixão. No primeiro momento, nós vamos buscar um motivo de compaixão por nós mesmos. Localize agora, na semana que passou, um momento, uma experiência que você possa ser compassiva com você. Por uma atitude, por um gesto, por uma fala, por uma negligência. A compaixão pelos outros, ela passa por nós. Enquanto nós não aprendemos a desenvolver a compaixão por nós mesmos, é difícil ser compassivos com as falhas, os erros, os comportamentos inadequados do outro. Não vá deixando que esse sentimento de compaixão por você cresça nesse momento. Sinta uma compaixão profunda de quem sabe que está subindo a sua montanha, de quem escolheu carregar a sua cruz, e sabe que essa é uma jornada de aprendiz, que nós aprendemos diariamente, uns com os outros. Agora sim, nutrido e nutrida dessa compaixão por si,
você tem a capacidade de estendê-la nesse momento para uma outra pessoa, um personagem da sua vida, personagem da sua história que esteve presente nesta semana. Alguém que despertou, talvez, uma reação ruim, um sentimento ruim. Alguém que despertou o seu pior. Mas que nesse momento você escolhe soltar a mágoa, soltar o julgamento, soltar a luta e desenvolver essa mesma compaixão. A mesma que você já aprendeu a ter com você quando você falha, quando você erra. Porque apesar dos nossos fracassos, dos nossos erros, das nossas falhas, a nossa essência continua sendo sempre a mesma. Uma essência boa, uma essência conectada à essência divina, criados à imagem e semelhança do nosso Criador. Escolha agora, deliberadamente, desenvolver a compaixão especificamente por essa pessoa que surgiu na tua tela mental. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, uma amiga, um cliente, um colega de trabalho, pode ser um estranho. Compreenda agora, use esse momento para compreender que essa pessoa foi apenas um personagem a serviço do seu coração, a serviço de cada vez mais quebrar o julgamento, o gelo, a serviço de tornar você e eu cada dia mais compassivos. Focados, antes de mais nada, nossa própria melhora, o nosso próprio aprimoramento moral e espiritual. Vai dissolvendo todo e qualquer sentimento e vai substituindo pela compaixão. Deixe que a compaixão cresça cada vez mais e agradeça. Vá localizando um motivo de gratidão, sentindo algo que você pode agradecer já agora. E agora, com as escolhas conscientes de trazer a compaixão cada vez mais para perto de você, com a gratidão crescendo no teu coração, você oferece para todas as pessoas que estão aqui o melhor. E nesse momento, pode ser sob a forma de um sorriso expressivo, um sorriso que transborda pelo seu olhar. Devagarinho, numa postura aberta e receptiva, você oferece o seu melhor às pessoas que estão aqui e para você. Hélio, muito obrigada por estar aqui conosco. O microfone é todo seu. Bom dia a todos, então. Eu que agradeço, primeiramente a Deus, por Ele ter me deixado estar aqui nesse momento, e também a todos que estão presentes hoje, que dedicaram esse tempinho para começar a segunda-feira, né? Começar o dia com uma palavra de fé, para que assim se torne uma semana surpreendente e que todos os nossos desejos para essa semana se tornem realidade também. Então, no fundo do meu coração, meu motivo de gratidão é por todos vocês e primeiramente a Deus.
Eu trouxe então hoje o capítulo de Jó, o 27. Acredito que nesse momento, se todos puderem se conectar, cada um com o seu jeito, com a sua forma, acredito que vai tocar bastante vocês e vai deixar bem pensativos também, assim como me deixou. Vamos lá então para esse capítulo. Jó continuou em sua fala e disse: Juro por Deus, pelo Todo-Poderoso, que não quer me fazer justiça e que enche de amargura o meu coração. Juro que enquanto ele me der forças para respirar, os meus lábios nunca dirão coisas más, e a minha língua não contará mentiras. Nunca direi que vocês têm razão de me acusar. Enquanto viver, insistirei na minha inocência. Fico firme e não desisto de dizer que estou certo, pois a minha consciência nunca me acusou. Que todos os que são contra mim, os que são meus inimigos, sejam castigados, como os maus, como os perversos. Que esperança os ateus terão quando Deus lhe tirar a vida? Quando estiverem em dificuldades, ele não ouvirá os seus gritos, pois Deus não é a alegria deles, e eles nunca fizeram orações ao Todo-Poderoso. Vou ensinar a vocês como é grande o poder de Deus. Vou explicar os planos do Todo-Poderoso. Não, não é preciso, pois vocês todos já viram isso. Então, por que é que ficam aí dizendo bobagens? Vou dizer como Deus, o Todo-Poderoso, castiga os homens maus e violentos. As suas crianças passarão fome, e os seus filhos, mesmo que sejam muitos, morrerão na guerra. Os que ficarem vivos morrerão de doença, e as suas viúvas não chorarão por eles. O perverso pode ajuntar prata aos montes. Pode ter muita roupa, muita mesmo. Mas algum dia uma pessoa direita usará essas roupas, e um homem honesto ficará com a prata. A casa que o homem mau constrói dura tão pouco tempo como uma teia de aranha ou como uma cabana de um vigia numa plantação. O homem mau vai rico para a cama, mas é pela última vez, pois quando acorda, a sua riqueza já se foi. O terror arrastará como se fosse uma enchente, e de noite a tempestade o jogará longe. O vento violento do leste o arrancará da sua casa, soprando contra ele sem piedade, enquanto ele faz de tudo para escapar. Ele corre, o vento o assobia e o apavoro com o seu poder destruidor. Então, essa palavra, ela traz várias partes que faz a gente ficar bem reflexivo. Primeiramente, ele trata bastante Jó da sua defesa, da sua integridade. Todos nós temos valores, né? E isso a gente consegue compreender muito bem, porque por mais de todos os julgamentos, ele jamais deixa de se defender, né? Então, a sua inocência, ele estando com a sua consciência limpa, ele reafirma que mesmo todas as acusações que ele está tendo, ele não vai ceder às pressões para confessar pecados que ele não cometeu. Além disso, então, o capítulo também ele traz a questão dos seus amigos. Hoje em dia, nós vivemos rodeados de muitas pessoas e às vezes por situações boas que a gente acaba passando, a gente acaba acolhendo pessoas que, de certa forma,
podem nos prejudicar ou podem não nos prejudicar. E eu sempre digo que é uma coisa que a gente tem que carregar com a gente, principalmente é a honestidade, né? Fazer o bem sem olhar a quem. E a questão da consciência que Jó traz para nós hoje é tão bom quando a gente deita a cabeça no travesseiro e a gente sabe que tudo que a gente fez no dia é o que a gente é. Se a gente fez um favor para alguém, de certa forma, e a pessoa não retribuiu isso como nós gostaríamos que fosse, nós estamos com a consciência limpa. E isso, toda noite, quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, eu coloco, eu realinho tudo o que aconteceu no meu dia e eu posso dizer hoje que a minha consciência sempre permanece tranquila. Então, a questão da consciência, ele reafirma que ela não acusa ele de maneira nenhuma, porque ele tudo que ele fez, ele estava tranquilo. E outra questão que é um valor muito bacana também é a questão da nossa integridade. E ele, nessas palavras, ele declara que ele manterá a sua integridade e a sua justiça mesmo diante do sofrimento. Por mais que ele sofra, por mais que tenha várias acusações sobre ele jamais deixará que alguém fale, né, dele, sendo que ele não fez nada. Então, ele é uma pessoa íntegra, né? Ele acredita no poder da justiça, porque da boca dele não vai sair algo que ele não cometeu. Trata também bastante, como eu já havia falado, a questão dos amigos, né? Que ele, Jó, ele vai amaldiçoar os amigos dele, acusando eles de serem falsos, injustos em suas acusações. Mas todos nós sabemos que Deus ele age de uma forma tão certa no momento dele, né? Não é no nosso momento. Então, Jó diz que vai acusar, né? Na mentalidade dele, ele vai acusar. Só que ele sabe que não necessita disso, né? Que o Deus é maior, que Deus, por suas palavras, por seus atos, vai fazer com que se torne a justiça, né? E o principal, ele defende muito a sua fé. Jó, ele defende do início ao final. E ele afirma que ele não vai se afastar de Deus, mesmo sem entender o motivo do seu sofrimento. Eu acho que essa frase resume muito, muito bem, porque mesmo diante de todas as circunstâncias, ele mesmo assim, ele não se afasta de Deus. E eu acho que nós temos que fazer isso sempre. Quem está longe de Deus tem que procurar mais Deus, porque Deus age certinho e ele sabe o momento. E a importância de manter também, algo que me chamou bastante atenção, é as crenças e os valores, mesmo diante das adversidades. Então, a questão dos valores, eu acho que se torna a nossa vida de uma maneira melhor. Assim, a gente consegue demonstrar realmente as pessoas que nós somos e valores não se pagam. Valores ou a pessoa tem ou a pessoa não tem. E isso deixou bem claro nesse capítulo, mexeu bastante comigo também. Eu estava pensando o que eu iria trazer para vocês, se as palavras que eu trouxesse hoje iriam encaixar com o tema de hoje. Eu acredito que deu bem certinho. Não sei se alguém gostaria de estar comentando algo também. Espero ter trazido da melhor forma possível para vocês. Quero fazer uma pergunta, Kelly. Obrigada, primeiramente, mas diante desse capítulo, que é um capítulo mais um, né, que mexe tanto conosco, e olhando para essa situação de Jó, em que ele olhando assim para a tua vida, um momento em que você se sentiu injustiçada, sabe? Seja por homens, por alguma coisa que alguém fez para você e isso não foi justo, ou alguma coisa que a vida, né, não foi justa. Eu queria saber de forma prática, se no momento em que isso aconteceu, pode ser que você localize uma situação há muitos anos atrás, que talvez você não tivesse uma consciência que tem hoje, mas assim, o que que te vem quando eu te pergunto isso? Se em algum momento que você sentiu
que a vida foi injusta contigo. Você conseguiu se manter fiel, você conseguiu se manter é, aderente aos teus valores, se manter íntegra, se manter é, com o coração voltado para Deus? Ou foi um momento em que você não tinha essa consciência e que você se revoltou com a vida e talvez tenha ferido os teus próprios valores pessoais? Então, teve um momento, sim, desculpa, um momento que eu precisava, como que eu posso explicar? Foi um momento que eu estava ganhando a minha filha. Então, era um momento de risco, um momento que eu precisava das pessoas que estavam lá para me dar o apoio, e eu não recebi.